Meu nome é Helena, mas por motivos que você certamente vai entender ao longo do meu relato, eu peço que me chamem apenas de Estela. Eu nunca fui de acreditar em tudo o que se fala por aí sobre ocultismo, livros proibidos ou rituais antigos. Sempre fui cética, tranquila e até ria quando alguém dizia ter medo de certos objetos, lugares ou textos que supostamente carregam energias ruins. Só que tudo mudou quando eu tive contato com um exemplar digital do chamado Livro de São Cipriano, uma obra que até então eu conhecia apenas como uma superstição exagerada da internet. Eu jamais imaginei que algo que eu nem cheguei a ler por completo seria capaz de mexer tão profundamente com a minha vida. E é exatamente por isso que eu decidi escrever tudo, sem esconder nada, para que quem estiver ouvindo agora consiga entender que certas coisas não são brincadeira. Tudo aconteceu por curiosidade. Eu estava numa semana tranquila, mexendo no meu celular, assistindo alguns vídeos sobre mistérios, quando alguém mencionou esse livro. Era um vídeo curto, daqueles que parecem feitos apenas para gerar medo. Mas algo ali me chamou a atenção. Eu, que sou naturalmente curiosa, fui pesquisar mais sobre a história do tal São Cipriano e seu famoso compêndio de feitiços. Encontrei diversos artigos contraditórios. Alguns diziam que era apenas folclore, outros afirmavam que era perigoso, e outros garantiam que era um manual mágico capaz de provocar fenômenos reais se lido da forma errada. E foi exatamente essa mistura de dúvida e curiosidade que me fez procurar um PDF. Digitei no buscador, baixei o primeiro arquivo que apareceu e me sentei na cama para folhear algumas páginas. Não cheguei a mergulhar fundo. Na verdade, devo ter lido pouco mais do que 3 ou 4 trechos aleatórios, não mais do que isso. Mas essas poucas partes já falavam de rituais, pactos, invocações, sacrifícios, maldições antigas e instruções que pareciam escritas por alguém que realmente sabia o que estava fazendo. As palavras eram estranhas, densas e pareciam carregar um peso próprio. No mesmo instante em que comecei a ler, senti um desconforto que eu nunca havia sentido antes. Era como se o ar ao meu redor ficasse mais pesado, como se a temperatura do quarto tivesse caído alguns graus. O ambiente parecia abafado e frio ao mesmo tempo. No primeiro momento, achei que fosse apenas sugestão, que minha mente estava reagindo ao conteúdo mórbido que eu estava lendo. Mas bastaram poucos minutos para que eu sentisse uma pressão forte no peito, uma sensação de que algo invisível observava cada movimento meu, como se tivesse se aproximado no exato instante em que eu abri aquele arquivo. Fechei o PDF imediatamente. Senti uma agonia profunda, algo que eu nunca havia experimentado. Apaguei o arquivo do celular no mesmo minuto, fechei tudo e tentei me distrair. Só que a distração não veio. Era como se uma vibração estranha tivesse ficado presa dentro de mim. Eu não me senti bem pelo resto do dia e confesso que tive medo de dormir naquela noite. Irracional, eu sei, mas a sensação era muito real. Nos dias seguintes, a situação piorou. O primeiro sinal de que algo estava fora do normal foi a insônia repentina. Eu deitava exausta, mas o sono simplesmente não vinha. Ficava encarando o teto por horas, com a sensação incômoda de estar sendo observada. Eu virava de um lado para o outro, tentava ouvir música, tentava relaxar, mas a sensação persistia. Apenas no 3º ou 4º dia, comecei a ter cochilos interrompidos por uma aflição inexplicável. Depois vieram as paralisias do sono. Elas começaram discretas, em uma madrugada em que acordei sem conseguir mover um músculo sequer. Eu já tinha experimentado esse fenômeno algumas vezes na vida, mas daquela vez foi diferente, muito diferente. Eu sentia como se alguém estivesse parado ao lado da cama, respirando de forma irregular, áspera, pesada. Mesmo incapaz de virar o rosto, eu sabia que havia algo ali. Algo que não estava ali antes.
O quarto parecia mais escuro do que o normal, mais profundo, mais vivo. Eu ouvia passos, passos lentos, arrastados, como se pés descalços esfregassem contra o chão. Eles circulavam pela cama, iam até a porta e voltavam. A sensação durou o que pareceu ser uma eternidade, embora eu saiba que deve ter sido apenas 1 ou 2 minutos. Quando finalmente consegui mexer o dedo mindinho da mão esquerda, a presença sumiu. A respiração parou. O calor estranho que vinha daquele canto desapareceu. Mas o medo ficou. Isso se repetiu na noite seguinte e na outra, até que se tornou rotina. Houve uma noite em particular em que eu senti algo subir na cama. Primeiro, o colchão afundou, como se alguém tivesse apoiado um joelho ali. Depois, o peso avançou lentamente, como se estivesse engatinhando em minha direção. Eu não conseguia mover nada além dos olhos, que lacrimejavam enquanto eu tentava gritar, mas nenhum som saía. O segundo sinal foi ainda mais perturbador. As vozes. As primeiras que ouvi eram familiares. Vozes da minha mãe, do meu pai, de pessoas queridas que não estavam ali. A primeira vez aconteceu numa tarde, enquanto eu lavava louça. Ouvi claramente a voz da minha mãe me chamando pelo meu apelido. Um apelido que só ela usa. Um apelido que ninguém mais sabe. Eu larguei o prato que estava lavando na hora. Olhei pela janela, esperei ouvir novamente, mas o silêncio tomou conta. No dia seguinte, era a voz do meu pai. Ele me chamou do corredor com a mesma entonação que usava quando queria pedir ajuda com algo. Só que ele não estava lá. Ele estava em outra cidade, trabalhando como sempre. A partir daí, as vozes ficaram cada vez mais frequentes. Algumas eram conhecidas, outras não. O que todas tinham em comum era o fato de serem murmuradas, como se estivessem próximas demais do meu ouvido. Às vezes, acontecia no meio do trabalho, às vezes, no banho, às vezes, de madrugada. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava enlouquecendo? Será que tudo aquilo era apenas um reflexo de estresse acumulado? Mas, por mais que eu tentasse racionalizar, por mais que eu tentasse me convencer de que aquilo era psicológico, algo lá no fundo dizia que não era. Não era minha mente. Não era uma ilusão, era algo que havia entrado na minha casa. Ou pior, havia entrado em mim. Eu lembro claramente do dia em que percebi que aquilo estava me afetando emocionalmente. Eu, uma pessoa que sempre foi firme, centrada, comecei a sentir uma tristeza constante, uma angústia sem explicação. Parecia que tudo estava perdendo sentido. Comecei a chorar sem motivo, a perder o apetite, a me isolar. Tinha noites em que eu mal levantava da cama. Eu não conseguia entender de onde vinha aquele vazio enorme, aquela sensação de que algo estava drenando minhas forças. Foi quando me dei conta. Tudo começou depois do livro, pois eu sabia que precisava pedir ajuda. Minha primeira reação foi procurar conselhos espirituais. Uma amiga me recomendou fazer orações específicas, acender velas, tomar banhos de ervas. Eu, desesperada, fiz tudo exatamente como me disseram. Ore, peça proteção, ela dizia. E eu orava. Orava com medo, mas orava. Cada palavra parecia desesperada, como se eu estivesse me segurando nas últimas forças que me restavam. E foi somente depois de muitos dias fazendo esses rituais que os ataques começaram a diminuir. Primeiro, as vozes ficaram mais distantes. Depois, as paralisias passaram a acontecer com menos frequência. A presença no quarto pareceu se afastar, mas nunca desapareceu por completo. Até hoje, mesmo depois de tanto tempo, eu sinto algo. Uma vibração estranha na nuca, um arrepio sem motivo ao passar por certos lugares da casa. Às vezes, ainda acordo com a sensação de ser observada. Não é tão intenso quanto antes, mas continua lá, como uma sombra que nunca me deixou totalmente. Eu sei que muita gente vai ouvir meu relato e achar exagero. Vai dizer que eu estava sugestionada, que tudo é psicológico, que eu dei poder demais para algo que não existe.
Talvez estejam certos, talvez não, mas eu aprendi uma coisa. Existem portas que, quando abertas, não se fecham tão facilmente. Existem textos, objetos e energias que não deveriam ser tocados por quem não está preparado. O livro de São Cipriano é um deles. Eu não li nem 10% do conteúdo. Não fiquei nem 5 minutos com ele aberto. E ainda assim, alguma coisa saiu de lá e veio atrás de mim. Algo que usou as vozes das pessoas que mais amo para se aproximar. Algo que se alimentou do meu medo, da minha fraqueza, da minha curiosidade irresponsável. Por isso deixo aqui meu alerta sincero. Não mexam com o que vocês não entendem. Não baixem esse livro por diversão, não abram por brincadeira, não pensem que é só uma superstição. Se você não tem preparo espiritual, emocional e energético, aquilo pode te atingir de formas que você jamais imaginou. Minha recuperação foi lenta e dolorosa. Hoje estou melhor, mas não estou completamente bem. Ainda sinto que parte daquela energia ficou presa em mim, como uma sombra grudada na alma. Não desejo isso para ninguém. Se meu relato puder impedir que ao menos uma pessoa cometa o mesmo erro que eu cometi, já terá valido a pena escrever tudo isso. Meu nome é Eliezer, mas isso pouco importa. O que realmente importa é o que eu carrego comigo desde o dia em que minha avó me revelou, sem perceber, o segredo mais estranho e perturbador da minha família. Um segredo tão antigo que atravessou gerações, sussurrado de boca em boca, jamais escrito, jamais confirmado. Até agora. Quando eu decidi contar, finalmente, aquilo que minha avó aprendeu com a mãe dela, que por sua vez ouviu do próprio pai. O meu tataravô, um homem chamado no passado de Ismael, mas cujo nome eu troco aqui para preservar memórias que descansam pesadas sobre o pó do tempo. Tudo começou quando eu estava sentado na sala com minha avó, Dona Marilda, uma mulher simples, porém iluminada, por uma sensibilidade que não se aprende. Eu estava mexendo no celular, rolando a tela distraidamente, quando a imagem de um livro preto, de capa áspera e letras douradas, apareceu como anúncio. O livro de São Cipriano. Naquele instante, senti um frio repentino subir pela espinha. Minha avó, que falava sobre outra coisa qualquer, percebeu meu silêncio e perguntou o que eu estava olhando. Eu respondi sem pensar muito, comentando sobre o livro, acreditando que ela sequer saberia do que se tratava. Para minha surpresa, ela repetiu o nome Cipriano e soltou uma risada baixa, quase nervosa, como quem faz carinho em um segredo antigo. Quando ergui o olhar para ela, o sorriso que encontrei não era de diversão, era de lembrança. Lembrança profunda, lembrança pesada. Esse livro aí, Ismael mexia com isso. Foi o que ela disse, e aquilo bastou para que meu corpo inteiro gelasse. Minha avó era católica, mas nunca foi fechada para conversas espirituais. Ela acreditava em Deus e também sabia, pela vida simples do interior, que existem coisas fora da compreensão humana. Mas quando ela disse o nome do meu tataravô junto ao do livro de São Cipriano, senti que a história era real demais para ser ignorada. E assim, começou o relato que transformou a maneira como eu enxergo minha linhagem. Segundo ela, meu tataravô, Ismael, que aqui renomeio para Elias, vivia na região rural de um lugar que chamarei de Serra da Alvorada, um interior esquecido do Nordeste brasileiro, onde o vento carrega poeira, segredos e lendas em proporções iguais. Ali, muito antes de minha avó nascer, antes mesmo de minha bisavó aprender a andar, Elias já era conhecido por algo que o diferenciava dos outros homens da região. Diziam que ele possuía conhecimento perigoso. Alguns cochichavam que ele lidava com rezas fortes. Outros que carregava consigo simpatias que não deveriam ser ditas em voz alta. Poucos, muito poucos, arriscavam dizer que ele tinha conhecimento de certos trechos do livro de São Cipriano. Trechos proibidos, trechos que apenas os mais ousados memorizavam.
Minha avó disse que ele não tinha o exemplar físico do livro. Não precisava. Elias havia aprendido algumas orações e encantamentos com um velho viajante que passou pela região quando ele ainda era jovem. E desde então guardava tudo na memória, como quem guarda chamas acesas em rascas de palha. Mas o que realmente marcou sua história e acabou atravessando 5 gerações até chegar a mim foi um episódio específico envolvendo uma mulher, um rio, um bandido e uma fuga que beirou o impossível. Minha avó sempre dizia que Elias era considerado um homem mulherengo, um defeito antigo, repetido entre homens da família. Ele costumava caminhar perto do rio Seridó, onde mulheres lavavam roupas no fim da tarde, conversando e esperando o calor diminuir. Era ali que Elias gostava de jogar conversa, como dizia minha avó. E naquela época, uma moça específica havia mexido profundamente com ele. Chamarei essa moça de Joana. Joana era conhecida por sua beleza simples e seu olhar atento. E também era conhecida por algo que Elias fingia não ver. Ela era companheira de um cangaceiro temido na região. Um homem chamado aqui de Aderbal, mas cujo nome real, segundo minha avó, deveria jamais ser dito. Naquele dia, Elias se aproximou de Joana enquanto ela lavava roupas curvada perto da água. E enquanto ele falava, rindo, encantando, elogiando, a moça parou de sorrir de repente. Seus olhos se arregalaram, não pela presença dele, mas por algo que vinha atrás. Ela levantou apenas o rosto e murmurou com a voz quase sem som: "Corre, ele está vindo." Naquele instante, Elias se virou e viu ao longe um homem caminhando acelerado, com chapéu de couro, rifle às costas e facão lateral. A figura de um cangaceiro real, um assassino reconhecido por arrancar vidas com a mesma naturalidade com que outros arrancam capim do chão. Elias sentiu o sangue sumir das veias. Ele sabia que se o cangaceiro o visse ali, sozinho com Joana, num momento suspeito, sua cabeça seria aberta ali mesmo, diante das águas rasas do rio. O que Elias fez a seguir foi o que mudou para sempre a história da família. Minha avó conta que ele não correu, não gritou, não pediu ajuda. Ele apenas respirou fundo, olhou para um pequeno matagal ao lado do rio e correu silenciosamente para dentro dele, sumindo entre folhas secas e raízes tortas. Joana ficou parada, rezando para que o companheiro não tivesse visto nada. Enquanto isso, Elias entrava no matagal e, escondido, começou a recitar algo que ele jamais havia usado antes. Uma oração decorada desde os tempos em que o velho viajante lhe ensinara certos poderes de ocultação. Uma oração que vinha acompanhada do nome da entidade negra associada ao livro de São Cipriano. Algo que minha avó se recusava a repetir até mesmo enquanto contava a história. Elias sussurrou cada palavra com a pressa de quem vê a morte se aproximar. Do lado de fora, o cangaceiro chamava pela moça desconfiado. "Tu tava sozinha? Tava? Tem certeza?" Joana, tremendo, dizia que sim. Ele olhou para os lados, olhou para o mato, olhou para as margens e não viu ninguém. Ninguém exceto um toco de árvore. Sim, um toco de madeira escuro, torto, aparentemente antigo. Um toco que, segundo minha avó, não estava ali momentos antes. A partir daqui, a história ganha tons ainda mais estranhos, e minha avó ria nervosa quando contava, porque, segundo o relato que ela ouviu, Elias não havia ficado invisível, não havia apenas se escondido. Ele havia usado uma oração que disfarçava a presença do corpo, mas não apenas aos olhos humanos. Disfarçava a existência, transformava-o, mesmo que temporariamente, em algo da paisagem. Uma imitação perfeita, uma mimetização mística. O cangaceiro, sem suspeitar, aproximou-se do matagal para urinar. E urinou exatamente em cima do toco. Sim, bem em cima. Joana, segundo minha avó, quase perdeu a fala quando percebeu. Elias, transformado naquele pedaço de madeira, permaneceu imóvel.
vivo, consciente e suportando aquilo enquanto esperava a oração cessar seu efeito. Depois disso, o cangaceiro foi embora. Joana também saiu apressada. E apenas quando o silêncio abraçou a margem do rio, Elias voltou a ser ele mesmo. Ele nunca mais contou o resto da história. Nunca contou como se sentia estar preso dentro de algo que não era seu corpo. Nunca contou se sentia dor, consciência difusa ou ausência de si. Nunca contou se a transformação era real ou se era apenas perceptiva ao olhar dos outros. Nunca contou se havia visto alguma sombra que não era deste mundo enquanto estava preso naquele estado. Ele apenas mandou que ninguém jamais repetisse aquilo. Nunca. Sob risco de enlouquecer ou ser visto por coisas que não deveriam nos ver. E assim, o segredo atravessou décadas. Passou pela boca de minha bisavó. Passou pela boca de minha avó. E agora chegou a mim. E agora chega a você. E digo com sinceridade, desde o dia em que ouvi esse relato, nunca mais olhei para o livro de São Cipriano com curiosidade inocente. Nunca mais olhei para o mato seco da mesma forma. Nunca mais confiei plenamente no que meus olhos enxergam. Porque se algo assim realmente aconteceu, então as orações daquele livro não são apenas palavras. Elias nunca quis repetir o que fez. Mas também nunca quis negar que aconteceu. E hoje, cada vez que vejo um tronco velho na beira de um rio, sinto uma estranha sensação de que alguns deles talvez não sejam apenas madeira. Talvez sejam restos de histórias, de medos, de feitiços. E talvez, apenas talvez, alguns ainda respirem por dentro. Este relato, embora envolto em tradição oral e elementos folclóricos, carrega um estranhamento profundo que ultrapassa a fronteira entre superstição e memória familiar. A figura de Elias, transformando-se em parte do cenário para escapar da morte, ecoa antigas crenças brasileiras sobre metamorfoses espirituais e encantamentos de invisibilidade. Embora impossível de comprovar, a narrativa revela muito sobre o medo, a cultura e o misticismo do interior nordestino. Mais do que a veracidade literal, o relato mostra como histórias assim se tornam símbolos da astúcia humana diante do perigo. E como certas lendas persistem justamente porque tocam algo ancestral dentro de nós. Este relato mostra como a curiosidade sem preparo pode abrir portas perigosas para quem não entende o que está manipulando. A narradora descreve efeitos psicológicos, espirituais e físicos que começaram após o contato superficial com um livro associado a práticas ocultistas. Independentemente da crença individual, o texto alerta para o peso simbólico e emocional que certos objetos carregam e como pessoas sensíveis podem ser afetadas. É um aviso sobre limites, responsabilidade e sobre como algumas experiências não devem ser tratadas como simples entretenimento.